A água é um dos elementos mais perigosos que conhecemos. Rios, lagos e mares são populares e muito conhecidos, mas nem todos estão cientes dos perigos que a água pode representar. O perigo pode vir de diferentes causas. Em nosso vídeo, apresentamos a você as 12 águas mais perigosas do mundo. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Rio Tinto. O Rio Tinto tem sua origem na Serra Morena, em Andaluzia, Espanha. É famoso por sua cor laranja avermelhada. A razão para a cor única é a composição química da água. Ele contém uma grande quantidade de ferro e metais pesados e é muito ácido. Minérios, cobre, prata, ouro e outros minerais foram extraídos nas cabeceiras por mais de 5.000 anos. É perceptível que o rio não apresenta esta cor única em todo o curso. O rio mostra a coloração vermelho-alaranjada extrema apenas nos primeiros 50 quilômetros do curso d'água. Depois disso, a composição química parece mudar porque a coloração extrema diminui. A razão é que a água agora se mistura com afluentes que vêm do Atlântico. Apesar da alta acidez, há vida no Rio Tinto. Certas bactérias e algas podem sobreviver aqui. Rio Alligator. A travessia de Carril, no Parque Nacional de Kakadu, tem, na verdade, apenas alguns metros de largura e superfície plana. E, no entanto, é uma das seções de rio mais perigosas da Austrália. Depois de entrar na água, você raramente sai vivo. O Carril Crossing é o habitat perfeito para crocodilos de água salgada. Carril Crossing faz parte do rio East Alligator, no Território do Norte. A interseção está abaixo da superfície da água. Embora este lugar seja conhecido por seus perigosos crocodilos de água salgada, os motoristas continuam tentando passar por esse cruzamento. Também há pessoas que entram na água exatamente neste ponto para pescar. Ambos são fatais, e as pessoas muitas vezes são arrastadas para a água infestada de crocodilos. Os crocodilos continuam se reunindo nas encruzilhadas porque cardumes de peixes nadam rio acima quando a maré muda. Os sinais de alerta indicam o grande perigo. Ainda assim, a travessia é muito popular entre pescadores e turistas. Você entra na água embora os crocodilos possam ser vistos. Depois, há os crocodilos que você não pode ver. Os especialistas dizem que para cada crocodilo que você pode ver, há 10 animais que você não consegue enxergar. Passagem de Drake. A Passagem de Drake é uma das passagens marítimas mais famosas do mundo. A parte do mar entre o Cabo Horn, na Argentina, e as Ilhas Shetland do Sul é conhecida como Passagem de Drake. A passagem conecta a parte sudoeste do Atlântico com a parte sudoeste do Pacífico. É uma das viagens de barco mais traiçoeiras do mundo. Nessas latitudes extremas do sul, as correntes não encontram mais resistência das massas de terra. Como resultado, as ondas na Passagem de Drake podem atingir alturas de até 12 metros, pois a passagem tem uma influência muito forte na circulação da água ao redor da Antártica. A 800 quilômetros, a Passagem de Drake é a travessia mais curta possível para os navios da Antártica para qualquer outra massa de terra. O Estreito de Magalhães e o Canal de Beagle formam passagens mais curtas, mas são muito estreitas e os navios não têm como manobrar por lá. Além disso, essas passagens podem ficar geladas e as velocidades do vento são tão fortes que os navios usam a passagem de arrasto. Mar Morto. O Mar Morto é um lago que fica a 428 metros abaixo do nível do mar. Seu afluente é o Rio Jordão. O Mar Morto não tem escoamento. O lago é conhecido por sua alta salinidade. O lago faz fronteira com Israel, Jordânia e Cisjordânia. O Mar Morto tem uma área de cerca de 900 km² sem nenhum ralo. Termina em uma depressão que faz parte do Jordan Rift. A margem do lago é a área mais profunda da Terra, que não é coberta por água ou gelo. O Mar Morto também é o lago mais profundo da Terra. É famoso por seu teor de sal de até 33%, em média 28%. Na ausência de um dreno, a água do Mar Morto evapora no clima árido do deserto. O que resta são minerais e sais. A evaporação completa da água é evitada pela composição dos sais. Mesmo assim, existe vida no Mar Morto, mesmo que apenas micro-organismos. Citahum. O rio Citahum, na ilha indonésia de Java,
ganhou notoriedade como o rio mais poluído do mundo. O Citharon é o terceiro maior rio da ilha de Java e é um importante componente da agricultura, abastecimento de água, pesca, indústria, eletricidade e esgoto para a população. A poluição causou tantos danos ao rio que os agricultores venderam seus campos de arroz ao longo do Citharon, pela metade do preço. Existem trechos do rio cuja superfície está totalmente coberta por lixo. A causa da poluição são os humanos. Mais de 5 milhões de pessoas vivem na bacia do Citharon. As fábricas têxteis produzem resíduos tóxicos como chumbo, mercúrio e arsênico. Desde 2018, um projeto do governo tenta revitalizar o rio. Lago Champlain. O Lago Champlain é um lago natural de água doce, a maioria localizado nos Estados Unidos. Uma pequena parte fica no Canadá e, portanto, o lago faz fronteira entre Estados Unidos e o Canadá. O lago ficou famoso pelo monstro marinho Champ, que recebeu o nome de seu suposto descobridor, Samuel de Champlain. Ele espalhou o boato de que havia descoberto um monstro no lago. No entanto, ele mesmo havia documentado apenas o avistamento de um peixe desconhecido. Segundo sua descrição, provavelmente uma espécie de esturjão que vive no lago. Está sob proteção desde 1982, já que se tornou uma atração turística. Jacob's Well. Jacob's Well é uma fonte kárstica perto de Wimberley, no estado americano do Texas. É alimentado por Cypress Creek. Esta área é um paraíso para mergulhadores em cavernas. Ao mesmo tempo, o Poço de Jacob é um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Mergulhadores inexperientes subestimam a fonte, que se ramifica em um intrincado sistema de cavernas mais de 1 quilômetro abaixo da superfície. A terceira e quarta cavernas, em particular, são confusas e só podem ser alcançadas por uma passagem muito estreita. A área ao redor da nascente kárstica é ótima para nadar, mas as próprias cavernas são apenas uma opção para mergulhadores experientes. Lago Karachay. O Lago Karachay está localizado no centro da Rússia, ao redor do sul dos Urais. Karachay significa água negra. A partir de 1951, foi utilizado pela então União Soviética como depósito de material radioativo. O lixo radioativo veio da instalação de reprocessamento de lixo nuclear de Mayak. Este foi primeiro abastecido com água de resfriamento do lago Kyzyl-Tash, que, no entanto, foi contaminado muito rapidamente devido ao sistema circulatório aberto. Portanto, o próximo lago Karachay posteriormente serviu como água de resfriamento, mas logo se revelou muito pequeno. É por isso que foi usado como depósito de lixo radioativo de alto nível. No início, foi planejado apenas armazenar o lixo nuclear no lago até que ele pudesse ser devolvido aos tanques de armazenamento subterrâneo de concreto da instalação nuclear. Em 1957, os campos subterrâneos explodiram devido a um sistema de resfriamento defeituoso e toda a área de Mayak foi contaminada. Na década de 1960, o lago começou a secar. Em 1968, uma seca fez com que a poeira radioativa irradiasse mais de 500 mil de pessoas. Hoje, o lago está completamente cheio e funciona como uma instalação de armazenamento de lixo nuclear seco próximo à superfície. A radioatividade do lago corresponde à de Chernobyl. Rio Potomac. O Potomac, na costa leste dos Estados Unidos, tem sofrido com a degradação da qualidade da água pela mineração e a agricultura, a montante águas residuais urbanas desde o século XIX. Isso causou uma eutrofização severa no rio. A eutrofização faz com que a água tombe devido a um suprimento excessivo de nutrientes. O fitoplâncton e as plantas aquáticas se multiplicam extremamente. A água é envenenada e quase todos os organismos na água morrem. Na década de 1960, densas florações de algas verdes cobriram a superfície do rio. O presidente em exercício, Lyndon Johnson, declarou o rio Potomac uma desgraça nacional e liderou esforços de longo prazo para acabar com a poluição do rio histórico e restaurar sua beleza natural. Em 2005, os especialistas conseguiram identificar peixes no Potomac e seus afluentes que exibiam um distúrbio endócrino com características de intersexo devido à poluição. Embora a qualidade da água do rio tenha melhorado significativamente hoje, o rio Potomac ainda é muito suscetível à eutrofização. Bacia Amazônica. A enorme bacia amazônica
cobre cerca de 35,5% de todo o continente sul-americano. Vários perigos se escondem na bacia amazônica. Embora muitos animais selvagens geralmente evitem encontros humanos, muitos insetos vivem perto da água e podem causar doenças como malária ou dengue. Também existe o risco de diarreia. As piranhas também vivem na bacia amazônica, mas segundo os especialistas, só são perigosas, mas raramente fatais se você for nadar no rio com uma ferida aberta, por exemplo. Também existem cobras, crocodilos e aranhas na bacia amazônica. Nem todos, mas alguns são fatais. Normalmente, a picada é muito dolorosa e frequentemente o seguinte se aplica: quanto menor uma cobra ou aranha, mais forte é a dor da picada. Ao navegar na Amazônia, há sempre o risco de colisão com grandes troncos de árvores, como escombros flutuantes. As árvores costumam ser enormes e podem facilmente afundar um barco. Xanay Timpisca. O Xanay Timpisca, no Peru, tem apenas 6,4 quilômetros de comprimento e 25 metros de largura, e seu nome significa levado à fervura pelo sol. Em seu ponto mais profundo, o rio tem 5 metros de profundidade. O rio deságua no rio Patitea. Sua temperatura média gira em torno de 86 graus Celsius, por isso também é chamado de rio fervente. O Xanay Timpisca flui pela floresta amazônica. As razões para as temperaturas ainda não foram totalmente exploradas. Em alguns lugares, chega a atingir temperaturas de 100 graus Celsius. As atividades vulcânicas ficam a apenas 700 quilômetros de distância. Somente as fortes chuvas trazem resfriamento de curto prazo da água. Os geofísicos conseguiram provar que a água não vem das camadas mais profundas da Terra, mas da chuva. No entanto, ainda não se sabe em que área cai essa precipitação, que alimenta o rio. Até mesmo os Andes, a centenas de quilômetros de distância, estão em discussão. Isso significaria que a chuva cai lá, depois se infiltra nas profundezas, onde é aquecida geotermicamente. Nas terras baixas do Peru, a água volta à superfície. Se essa suposição estiver correta, um enorme sistema hidrológico subterrâneo conectaria os Andes à bacia amazônica. Natronsi. O Natronsi, na Tanzânia, é alimentado pelo rio Evaso Ngiro ao sul e por fortes termais ricas em minerais. A forte evaporação deixou o bicarbonato de sódio para trás. O pH do lago pode chegar a mais de 12. O lago tem uma cor característica de vermelho e laranja. É proveniente de micro-organismos amantes do sal que se desenvolvem na estação seca, quando a água evapora e o teor de sal aumenta drasticamente. A alta temperatura da água e a alta salinidade são inóspitas para a maioria dos animais. No entanto, o lago Natron é a única área de reprodução regular para 2,5 milhões de flamingos menores. Eles são dependentes deste local e, portanto, sua população está ameaçada. Esses 12 corpos d'água são certamente perigosos. Agora você viu nossa seleção. Você já foi a um dos lugares mencionados aí no vídeo e viu com seus próprios olhos a singularidade da água? Escreva pra gente nos comentários sobre as suas experiências pessoais e também o que você acha desses lugares. E a gente se fala no próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Tchau!